Meu nome é Lucy e me formei na faculdade com um diploma em programação de computadores, diferente da maioria dos meus colegas, que estavam lutando para encontrar empregos após a formatura. Eu já tinha o meu garantido. Durante meu terceiro ano, recebi uma oferta da Soft Tech Solutions, uma empresa de software de médio porte que gostou do meu trabalho durante um estágio de verão. A oferta de emprego veio com um salário bem decente, o suficiente para que eu pudesse ter me mudado para minha própria casa logo após a formatura, mas não fiz. Lucy, esperávamos que você pudesse considerar ficar conosco um pouco mais, disse minha mãe uma noite enquanto estávamos sentados à mesa de jantar. Meu pai assentiu ao lado dela, parecendo um pouco envergonhado. O que você quer dizer? Pensei que vocês ficariam felizes em finalmente ter a casa só para vocês, respondi, confusa com o pedido deles. Meu pai pigarreou. Bem, querida, a verdade é que estamos tendo problemas para pagar todas as contas ultimamente. Sua mãe e eu não estamos ficando mais jovens, e nossas despesas continuam aumentando. Se você ficasse, mamãe acrescentou rapidamente, e talvez contribuísse um pouco para a casa, isso realmente nos ajudaria. Olhei para seus rostos preocupados. Essas foram as pessoas que me criaram, que me ajudaram a passar pela faculdade. Apesar do fato de eu sonhar com minha própria casa há anos, eu não conseguia dizer não. Quanto ajudaria? Perguntei. O alívio em seus rostos foi imediato. Talvez uns $1,000 por mês, papai sugeriu timidamente, para contas e mantimentos. E assim, me tornei a provedora dos meus pais aos 22 anos. Guardei o restante do meu salário na minha conta poupança, vendo crescer constantemente a cada mês. Não gastava muito comigo mesma, apenas o básico e algumas pequenas indulgências ocasionais. Afinal, por que desperdiçar dinheiro em coisas que eu não precisava? Minha irmã Olivia tinha uma filosofia completamente diferente sobre dinheiro. Ela era 7 anos mais velha que eu, casada com seu namorado da faculdade, James, e tinha um filho de 7 anos chamado Ethan. Eles moravam em um apartamento alugado chique do outro lado da cidade e viviam como se estivessem nadando em dinheiro, mesmo que não estivessem. Oh, meu Deus, Lucy, você está falando sério? Vestindo essa camisa de novo? Olivia disse durante uma de suas visitas de domingo. Ela estava esparramada no sofá dos nossos pais, mexendo no telefone, enquanto James e papai assistiam futebol e mamãe brincava com Ethan. Olhei para minha camiseta azul lisa. O que há de errado com ela? Ela revirou os olhos dramaticamente. Eu já vi você vestindo sua foto do Facebook do ano passado. Olivia zombou. Você nunca compra roupas novas. A nova coleção da Stella McCartney foi lançada semanas atrás. Eu não preciso de roupas novas. Essas funcionam bem, respondi, tentando não deixar que ela me irritasse. É por isso que você ainda está solteira. Ela disse como se minha falta de roupas de grife fosse algum tipo de falha de caráter. Nenhum cara quer uma garota que parece que faz compras na Goodwill. Mordi minha língua em vez de apontar que, enquanto eu tinha uma conta poupança crescente, ela e James viviam de salário em salário. Apesar do emprego bem pago dele, Olivia trabalhava meio período em uma boutique, principalmente para combater o tédio, como ela mesma dizia. Mas sua renda combinada desaparecia tão rápido quanto chegava. Em férias, restaurantes, roupas e qualquer outra coisa que chamasse sua atenção naquela semana. Ei, Lucy, Olivia disse mais tarde naquele mesmo dia, me encurralando na cozinha enquanto eu lavava a louça. Sua voz mudou de zombaria para doce. Pode me emprestar $200? Tem um vestido que eu estava de olho e estou um pouco apertada este mês. Suspirei. Esta não era a primeira vez, e com certeza não seria a última. Claro, disse, secando as mãos em uma toalha. Você é a melhor. Ela me deu um abraço rápido. É por isso que você é minha irmã favorita. Eu sou sua única irmã, lembrei, mas ela já estava mandando mensagem para alguém, provavelmente avisando que poderia comprar o vestido afinal. Quando eu não estava no meu trabalho diário, passava a maioria das noites trabalhando em um projeto paralelo, um aplicativo de sistema de segurança residencial que eu acreditava que poderia revolucionar a forma como as pessoas monitoravam suas casas. Ele se integraria aos sistemas de câmeras existentes, mas adicionaria alertas inteligentes e controles fáceis de usar, algo que o mercado atual não oferecia. Lucy, é quase meia-noite. Por que você ainda está nesse computador? Mamãe reclamou, parada na minha porta, vestindo seu hobby. Você está aumentando nossa conta de luz. Desculpa, mãe,
Só terminando algo, respondi sem tirar os olhos da tela. Tudo que ela faz é jogar esses joguinhos idiotas, ouvi meu pai comentar com minha mãe enquanto voltavam para o quarto. Não é de se admirar que ela não consiga arrumar um namorado. Não me dei ao trabalho de corrigi-los, eles não entenderiam no que eu estava trabalhando de qualquer maneira, e eu não tinha energia para explicar. Às vezes, era mais fácil deixar as pessoas acreditarem no que quisessem. Mal sabia eu que minha vida tranquila, focada em economizar dinheiro e programar secretamente, estava prestes a virar de cabeça para baixo de maneiras que eu não poderia imaginar. O primeiro sinal de problema veio em uma terça-feira à noite, quando voltei do trabalho e encontrei nossa garagem cheia de carros e a porta da frente aberta, com uma caixa no chão. Entrei no caos. A sala de estar estava cheia de caixas empilhadas, malas e móveis aleatórios. Minha irmã estava orientando nossos pais como se fossem funcionários de uma empresa de mudanças. O que está acontecendo? Perguntei, parado congelado na porta. Vocês estão se mudando? James apareceu no corredor, parecendo derrotado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Sua postura normalmente confiante estava curvada, seu design desalinhado, suas roupas amassadas. James perdeu o emprego. Olivia anunciou antes que ele pudesse falar. Você acredita em quão injustamente o trataram? O próprio amigo dele o traiu. O que aconteceu? Perguntei, olhando para James. Ele não conseguiu me encarar. É complicado. Chamavam de contabilidade criativa. Olivia explicou defensivamente. Ele estava pegando dinheiro emprestado da empresa, mas ia devolver tudo. O diretor, que deveria ser amigo dele, descobriu durante uma auditoria e ficou furioso. Você quer dizer que ele estava roubando? Perguntei com cuidado. A sala ficou em silêncio. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Olivia surtou. O amigo dele pediu o dinheiro de volta e exigiu que James renunciasse. Parece justo, considerando. Comecei, mas Olivia me interrompeu. Amigos de verdade não fazem isso um com o outro, gritou, sua voz subindo. Eles entendem quando você está em uma situação difícil. Abandonei o assunto, vendo que a lógica não era bem-vinda naquela conversa. Em vez disso, observei em silêncio enquanto minha irmã comandava a casa dos meus pais como se fosse dela, dando ordens a todos sem contribuir com nada. No jantar, mamãe anunciou que Olivia, James e Ethan ficariam apenas até se recuperarem. Assenti e silenciosamente me preparei para o que eu sabia que estava por vir, um pesadelo de proporções épicas. O pesadelo que eu previa começou quase imediatamente. Minha vida tranquila e organizada desmoronou sob o caos de ter a família de Olivia em casa. James conseguiu um novo emprego em 2 semanas, mas, como reclamava alto para quem quisesse ouvir, o salário era metade do que ele ganhava antes. Olivia manteve seu emprego de meio período na boutique, trabalhando apenas horas suficientes para alegar que estava contribuindo, sem realmente ajudar muito com as finanças. Este frango está tão seco, Olivia reclamou no jantar uma noite, empurrando o prato para longe. Mãe? Você não sabe como usar temperos. Costumávamos comer no Belíssimos toda quinta-feira, e a comida deles era incrível. Em vez de defender sua comida ou dizer para Olivia fazer o próprio jantar, mamãe apenas assentiu, se desculpando. Sinto muito, querida, tentarei fazer melhor da próxima vez. Esfaqueei meu frango, que estava perfeitamente bom, e mantive minha boca fechada. A dinâmica da casa mudou drasticamente. De alguma forma, Olivia se tornou o centro da atenção e da preocupação de todos. Seus problemas eram problemas de todos. Suas reclamações eram queixas válidas que precisavam de solução imediata. E eu era apenas o caixa eletrônico no canto, pagando as contas. Numa noite, eu estava trabalhando até tarde no meu aplicativo de segurança quando Olivia invadiu meu quarto sem bater. Preciso pegar $300 emprestados, anunciou, sem nem se preocupar em fingir sua doçura habitual. Ethan precisa de sapatos novos e queremos levá-lo ao Immuno M Park neste fim de semana. Ele está tão chateado desde que nos mudamos para cá. James não acabou de receber? Perguntei. Temos outras despesas. Ela explodiu. Você vai ajudar ou não? Cedi daquela vez, mas quando ela pediu novamente na semana seguinte, finalmente recuei. Talvez você devesse considerar trabalhar em período integral, sugeri no jantar, depois que ela me pediu dinheiro na frente de todos.
claramente achando que eu não teria coragem de dizer não com o público assistindo. A boutique está contratando. Vi a placa na vitrine deles. O rosto de Olivia ficou vermelho. Eu não acredito no quão cruel você é. Você sabe que eu preciso estar disponível para Ethan depois da escola. Mamãe e papai estão sempre aqui. Apontei. Eles podem cuidar dele por algumas horas. Esse não é o ponto. Ela gritou, jogando o guardanapo no chão e saindo furiosa da sala. James a seguiu depois de me lançar um olhar sujo. Mamãe balançou a cabeça para mim. Lucy, como você pode ser tão cruel? Sua irmã está passando por um momento difícil. Todos nós estamos passando por um momento difícil, murmurei, mas ninguém estava ouvindo. Olivia não falou comigo por uma semana depois disso. O que foi, na verdade, um alívio. Usei o silêncio para terminar meu aplicativo de segurança. Depois de meses de noites e fins de semana curvadas sobre meu teclado, ele finalmente estava pronto para ser mostrado a alguém. Isso é incrível, meu chefe, Mark, disse enquanto eu demonstrava os recursos do aplicativo em seu escritório. Seus olhos se arregalaram quando mostrei como ele poderia detectar movimentos específicos, distinguir entre humanos e animais e enviar alertas personalizados. A interface do usuário é tão intuitiva. E esses algoritmos? Você desenvolveu tudo isso sozinha? Assenti, tentando não parecer muito orgulhosa. Tem sido meu projeto paralelo há um tempo. Mark recostou-se na cadeira, me estudando com um novo respeito. Lucy, isso poderia transformar completamente o mercado de segurança residencial. Nossa empresa poderia dominar se tivéssemos isso. Meu coração disparou. Esse era o momento que eu estava esperando. Estou preparado para lhe oferecer $500, 000 pela propriedade total, mais uma porcentagem das vendas futuras. Ele disse, o que você acha? Tentei manter minha expressão neutra, apesar da adrenalina correndo pelo meu corpo. $500,000, mais royalties, era mais do que eu sonhava. Isso parece justo, consegui dizer, como se negociasse acordos de 6 dígitos todos os dias. Apertamos as mãos e saí do escritório dele. Em um único dia, eu tinha acabado de ficar rica da noite para o dia. Mas, enquanto dirigia para casa, tomei uma decisão. Não contaria à minha família. Se eles soubessem, o dinheiro desapareceria em compras da Olivia ou em meus pais sustentando o estilo de vida dela. Essa era a minha chance de liberdade, e eu não iria desperdiçá-la. Naquela noite, entrei em contato com uma amiga corretora, Sarah, que ajudou um dos meus colegas a encontrar um apartamento. Quero um lugar só meu, disse a ela pelo telefone, falando baixinho do meu carro na garagem. Quero comprar um apartamento perto do trabalho, pronto para me mudar rapidamente. Você pode ajudar? Com certeza, já tenho alguns lugares em mente. Vamos nos encontrar amanhã depois que você sair do trabalho. Quando entrei em casa, encontrei todos reunidos na sala de estar, uma cena incomum para uma noite de semana. Eles pararam de falar assim que entrei. Suas expressões uma mistura de determinação e constrangimento. Lucy, precisamos conversar com você, mamãe disse, dando um tapinha no espaço ao lado dela no sofá. Sentei-me cautelosamente. O que foi? Papai limpou a garganta. Estivemos analisando nossas despesas. Bem, as coisas estão ficando difíceis. Com 5 adultos e uma criança em casa, as contas de luz e água aumentaram muito. E os mantimentos? Você não acreditaria na quantidade de comida que um menino em crescimento precisa. O que seu pai está tentando dizer, mamãe continuou, é que esperávamos que você pudesse contribuir um pouco mais com as despesas da casa. Os $1,000 que você tem nos dado simplesmente não estão mais cobrindo tudo. Olhei ao redor da sala. Meus pais pareciam envergonhados, mas esperançosos. Olivia examinava a própria manicure, fingindo que não foi ideia dela, embora eu soubesse que era. James, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Olivia e James estão contribuindo com alguma coisa? Perguntei. Meus pais trocaram olhares. Bem, eles estão em uma posição difícil agora, mamãe disse suavemente. E você é solteira, sem dependentes, pode se dar ao luxo de ajudar um pouco mais. Respirei fundo, contando até 10 na minha cabeça. Quanto mais estamos pensando? Talvez $2,000 por mês, papai sugeriu. Eu queria rir, ou chorar, ou gritar, em vez disso, apenas assenti. Bem, começando este mês. Olivia finalmente olhou para mim, um pequeno sorriso brincando nos lábios.
ela achava que tinha vencido. Mal sabia ela que sua vitória duraria pouco. 3 dias depois, me encontrei com Sarah em um lindo complexo de apartamentos a 10 minutos do meu escritório. A unidade de um quarto que ela me mostrou era perfeita, moderna, iluminada e no último andar. Eu comprei um apartamento pequeno com uma varanda. Usando parte do dinheiro que recebi com a venda do meu aplicativo, assinei os papéis no mesmo dia, sem pensar 2 vezes. Enquanto mobiliava secretamente meu novo lar, percebi algo estranho acontecendo na casa dos meus pais. Mamãe, papai e Olivia trocavam olhares esquisitos durante o jantar, como se estivessem envolvidos em algum tipo de plano secreto. James mantinha a cabeça baixa, focado na comida, ocasionalmente ajudando Ethan a cortar sua carne. Algo definitivamente estava acontecendo, mas eu não conseguia descobrir o que. Não precisei esperar muito. 2 dias depois, cheguei em casa do trabalho e encontrei uma pilha dos meus pertences empilhados no corredor, meus livros, roupas, laptop e até meu ursinho de pelúcia da infância, todos jogados ali sem nenhuma cerimônia. Que diabos? Murmurei, largando minha bolsa e indo direto para o meu quarto. Exceto que, não era mais o meu quarto. Ethan estava sentado na minha cama agora coberta com lençóis de super-heróis jogando videogame. As paredes, que antes exibiam meus certificados de programação, agora estavam decoradas com posteres de desenhos animados. Minha mesa, onde eu tinha criado meu aplicativo, tinha sumido. No lugar dela, havia uma mesa infantil coberta de giz de cera e bonecos de ação. Tia Lucy, Ethan disse, sem tirar os olhos do jogo, olha só o meu novo quarto. Não é legal? Antes que eu pudesse responder, Olivia apareceu na porta atrás de mim. Ah, você chegou, disse ela, sem parecer nem um pouco surpresa. O que está acontecendo? Perguntei, minha voz perigosamente calma, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Mudamos o Ethan para o seu quarto, respondeu Olivia, dando de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele precisava de mais espaço para os brinquedos e os deveres da escola. E onde, exatamente, eu devo dormir? Questionei. Mamãe surgiu atrás de Olivia, torcendo as mãos nervosamente. Lucy, querida, pensamos que, como você quase nunca está em casa, sempre trabalhando ou no computador, talvez não se importasse de dormir no sofá da sala. Eu olhei de mamãe para Olivia, que nem sequer tentava esconder sua expressão presunçosa de satisfação. Então vocês moveram todas as minhas coisas sem me perguntar? Sabíamos que você faria um escândalo se perguntássemos, Olivia respondeu, e o Ethan realmente precisava do espaço. O quarto antigo dele era pouco maior que um armário. Falando nisso, por que eu não posso ficar com o quarto antigo dele? Questionei. Olivia e mamãe trocaram outro daqueles olhares estranhos. Bem, mamãe hesitou. Pensamos que Olivia poderia usá-lo como um closet. Você sabe quantas roupas ela tem, e não há espaço suficiente no quarto do James para todas elas. Fiquei momentaneamente sem palavras. Eles me expulsaram do meu próprio quarto, o quarto que eu tive desde a infância, o quarto que, de certa forma, eu estava pagando com a minha contribuição. Pagar $2,000 por mês para transformar meu quarto em um closet para minha irmã, a irmã que não contribuía com um único centavo para a casa. Olhei para sua roupa de grife e depois para minha pilha de pertences no corredor. Algo dentro de mim estalou, mas, em vez de gritar ou chorar, como eles provavelmente esperavam, apenas dei de ombros. Sabe de uma coisa? Tudo bem, falei calmamente. Não vou dormir no sofá porque vou dormir no meu próprio apartamento. Olivia riu. Certo, seu apartamento imaginário. Desista, Lucy, todos sabemos que você não tem um apartamento. Na verdade, eu tenho, respondi. Comprei na semana passada. Ia contar para vocês neste fim de semana, mas parece que você tornou a decisão mais fácil para mim. Mamãe e Olivia me encararam como se eu tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Você comprou um apartamento? Mamãe perguntou. Como? Com que dinheiro? Isso não importa, disse, já me virando para descer as escadas. O que importa é que estou me mudando hoje. Desci para a sala e liguei para uma empresa de mudanças, reservando o primeiro horário disponível, que, por acaso, era na manhã seguinte, bem cedo. Em seguida, liguei para meu chefe e pedi um dia de folga. Durante todo esse tempo, minha família pairava por perto, suas expressões variando entre descrença e preocupação crescente. Lucy, você não pode estar falando sério, papai disse,
finalmente se manifestando depois de chegar da garagem. Estou completamente séria, respondi, encerrando a ligação. Os carregadores estarão aqui às 7 horas da manhã para pegar minhas coisas. Mas precisamos conversar sobre isso. Mamãe insistiu. Se você está chateada com o quarto, podemos pensar em outra solução. Talvez o Ethan possa dividir conosco por um tempo. Não é sobre o quarto, interrompi. É sobre respeito, sobre limites, sobre o fato de que eu pago $2,000 por mês para morar aqui. Mesmo assim, vocês ainda me tratam como se eu fosse menos importante do que todo mundo nessa casa. Olivia, que até então estava estranhamente quieta, finalmente falou. Espera, você realmente comprou um apartamento? Com que dinheiro? Você é só uma desenvolvedora júnior. Não respondi diretamente. Vou terminar de empacotar minhas coisas, disse, passando por eles em direção à pilha no corredor. Na manhã seguinte, os carregadores chegaram pontualmente às 7 horas. Direcionei-os para a pilha de pertences no corredor, que havia crescido à medida que eu juntava o resto das minhas coisas pela casa. Minha família assistia em silêncio atordoado enquanto os homens carregavam caixa após caixa para o caminhão. Onde exatamente fica esse apartamento? Papai finalmente perguntou enquanto eu fazia uma última verificação para garantir que não estava esquecendo nada. Perto do meu escritório, respondi vagamente. Quanto custou? Olivia exigiu saber. E como você pagou? Me virei para encarar minha família, que estava reunida na sala, me observando como se eu fosse. Eles estavam realizando algum tipo de ritual estranho, mas isso não era realmente da minha conta. Nós somos sua família, disse minha mãe, parecendo magoada. Claro que é nosso negócio. Família funciona nos dois sentidos. Mãe, respondi. Por um longo tempo, só funcionou para um lado nesta casa. O que isso significa? Olivia perguntou, defensiva. Significa que eu cansei de ser o caixa eletrônico de todo mundo, disse, exausta. Cansei de dar dinheiro que nunca é apreciado, nunca é suficiente e nunca é usado com responsabilidade. Então você está nos abandonando? Mamãe perguntou, com lágrimas brotando nos olhos. E as contas? As compras? E eles? Perguntei. Olivia e James são adultos, têm empregos, deixe-os contribuir para a mudança. Mal conseguimos pagar nossas próprias despesas. Olivia protestou. Então talvez vocês devessem reconsiderar seus hábitos de consumo, sugeri. O rosto de Olivia ficou vermelho. Sabe o que eu acho? Você devia nos dar seu apartamento. Precisamos dele mais do que você. Temos um filho. Não pude evitar. Ri. A audácia era quase impressionante. Não, Olivia, eu não vou te dar meu apartamento. Aliás, não vou dar mais nada para vocês. Senhorita, um dos carregadores apareceu na porta. Carregamos tudo. Você está pronta para ir? Balancei a cabeça e peguei minha bolsa. Estou pronta. Lucy, por favor, mamãe tentou uma última vez. Não vá assim. Eu te ligo em alguns dias, disse, sem fazer nenhuma promessa além disso. Adeus. Segui os carregadores até meu novo apartamento, sentindo uma onda crescente de libertação a cada quilômetro que me afastava da casa da minha família. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava me colocando em primeiro lugar, e isso me fez sentir surpreendentemente bem. Os dias seguintes foram um borrão de caixas, entregas de móveis e organização. Mantive meu celular desligado a maior parte do tempo, sabendo que seria inundado de mensagens da minha família. Quando finalmente liguei o telefone, estava certa. Dezenas de chamadas perdidas e mensagens de texto, variando entre raiva, súplicas e chantagem emocional. Depois de uma semana de silêncio, decidi visitar a casa dos meus pais. Eu queria ter uma conversa calma e razoável sobre limites e expectativas. Assim que estacionei na garagem naquela manhã de sábado, vi as cortinas se moverem. Eles estavam me observando. Mal consegui chegar até a porta antes que ela se abrisse. Mamãe me puxou para um abraço apertado. Graças a Deus você voltou, disse, o alívio evidente em seu rosto. Estávamos tão preocupados. Papai apareceu atrás dela, parecendo ao mesmo tempo feliz e desconfortável. Olivia e James já estavam sentados na sala, com Ethan brincando no chão. Eu não voltei, disse de imediato, antes que tivessem qualquer ideia errada. Só vim conversar. Nós entendemos, mamãe disse, me puxando para dentro. Também temos pensado muito. Duvido, mas me sentei mesmo assim. Lucy, papai começou. Sabemos que cometemos um erro. Seu quarto continua sendo seu, sempre que quiser.
Ethan voltou para o quarto antigo e bom, eu desmontei o camarim. Olivia acrescentou rapidamente. Eu posso colocar minhas roupas no nosso quarto. Olhei para seus rostos ansiosos. Agradeço a oferta, mas estou feliz no meu novo lugar. Mas sentimos sua falta, mamãe disse, e nós te encontramos lá. Ah, aí estava o verdadeiro motivo da mudança repentina de coração deles. Vocês precisam do meu dinheiro, corrigi gentilmente. Ninguém negou. Podemos resolver algo, Olivia sugeriu. Você pode ficar com seu apartamento, mas talvez ainda nos ajudar com as despesas. Ou, quem sabe, poderíamos nos mudar para o seu apartamento e você poderia voltar para esta casa. Quase ri da audácia dela. Não, Olivia, eu não vou dar meu apartamento nem meu dinheiro para vocês. Mas isso não é justo, ela exclamou. Você é tão egoísta. Como conseguiu pagar um apartamento de qualquer maneira? Deve ter escondido dinheiro de nós por anos. Eu vendi um aplicativo que desenvolvi e respondi simplesmente. Aquele programa de segurança em que eu trabalhava à noite. O mesmo que todos vocês achavam que era só um jogo. Meu chefe comprou por $500 mil, mais royalties. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. $500 mil? James finalmente sussurrou. Mamãe parecia prestes a desmaiar. Por que você não nos contou? Porque eu sabia o que aconteceria, respondi com honestidade. Vocês encontrariam razões pelas quais mereciam esse dinheiro mais do que eu. Ninguém pôde argumentar contra isso. Então você vai simplesmente nos abandonar? Olivia perguntou dramaticamente. Depois de tudo que fizemos por você? Levantei-me. O que exatamente vocês fizeram por mim, Olivia? Pedir dinheiro emprestado que nunca pagam de volta? Criticar minhas roupas? Mexer nas minhas coisas sem perguntar? Ela não teve resposta. Eu sempre serei sua filha e sua irmã, continuei, olhando para cada um deles, mas não serei mais o banco de vocês. Enquanto saía, ouvi-os me chamarem de ingrata, egoísta, sem coração, mas, pela primeira vez, essas palavras não doeram. 6 meses se passaram desde então. Não falei com minha família. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes, mas sempre com pedidos financeiros disfarçados de reconciliação. Através de amigos em comum, soube que ainda moram juntos, ainda reclamam de dinheiro e, agora, do meu abandono. Enquanto isso, eu estou prosperando. Meu apartamento é perfeito. Minha carreira está avançando rapidamente e os royalties do meu aplicativo continuam se acumulando. Comecei a viajar. Comprei algumas roupas bonitas, nada que Olivia aprovaria. É claro, e até comecei a namorar alguém que realmente aprecia minha essência. Às vezes, me pergunto se fiz a coisa certa, mas então me lembro de como eles me tratavam, não como um membro da família a ser respeitado, e sim como um recurso a ser explorado. E aí tenho certeza, ir embora não foi egoísmo, foi autopreservação.